Bom dia a todos. Vou falar um pouco sobre epilepsia, mas hoje não vou falar sobre diagnóstico, classificação, tratamento. Nós vamos falar sobre o sofrimento psicológico associado ao diagnóstico, ao rótulo de epilepsia. Epilepsia, eu costumo dizer aos meus alunos, é a única doença que faz um adulto entrar num consultório calado e uma outra pessoa ter que falar por ele. É uma doença que faz, mesmo depois de explicado tudo, prescrito, o tratamento orientado, os pais olharem para você antes de sair e perguntarem: doutor, mas é epilepsia mesmo? Parece que esse diagnóstico tem uma conotação ainda muito forte, principalmente no nosso meio, associado a uma baixa escolaridade. Mas mesmo em pessoas de mais elevada escolaridade, também nós percebemos o mesmo sofrimento psicológico. Eu já conversei com pessoas, por exemplo, que tiveram um infarto, que foram operados, colocaram ponte de safena, eles se sentem vencedores da doença, enquanto que as pessoas que se tratam de epilepsia, em geral, se sentem perdedores para a doença, mesmo estando com as crises bem controladas, usando doses baixas de medicamentos, sem efeitos colaterais. É uma sensação de relativa impotência diante daquela doença. E este estigma, ele está presente em todas as culturas, a partir de uma interpretação sobrenatural do que seria o fenômeno epilético. Para começar, o nome, que vem de linguagens antigas, epilepsia, o epi mais baroim mais ia, significa ser possuído, ou ser tomado de assalto, ou ser dominado. Quem já observou uma crise do tipo generalizada tônico-clônica, que é aquela onde a pessoa perde totalmente a consciência e tem movimentos, tem abalos musculares muito fortes, teve possivelmente essa mesma sensação. Parece que a pessoa naquele momento foi tomada de assalto por alguma coisa que a levou ao chão, que a faz grunhir, que a faz salivar. Até mesmo na Bíblia há referência à chamada parábola do menino epilético, onde Jesus expulsa um espírito que havia se apossado de um menino. E depois há uma referência ainda dizendo que esse espírito sempre volta, que na realidade são as crises voltando, a recorrência das crises. A nossa população tem uma escolaridade média relativamente baixa, a nossa população tem um grande componente de interpretação mágica da realidade e talvez por isso na nossa população o estigma relacionado à epilepsia seja tão forte. Mas não é um fenômeno exclusivo da nossa população, esse é um fenômeno mundial. E esse fenômeno nós chamamos ele de rotulamento, ou em inglês labeling. Uma doença simples, como por exemplo a hipertensão, também está sujeita a fenômenos de labeling ou rotulamento. Uma pessoa que é tratada como hipertensa, ela tem um comportamento diferente de uma pessoa onde você explica que simplesmente a pressão dela está um pouco elevada e ela precisa tomar remédios diariamente. O rotulamento de hipertenso, o rotulamento de diabético, ou o rotulamento de epiléptico tem um aspecto muito forte, tem um estigma muito forte. E eu queria chamar a atenção das pessoas que ou têm esse problema ou convivem com alguém que tem esse problema e até mesmo de profissionais que eventualmente estejam assistindo esse vídeo. As pessoas sofrem duplamente, sofrem pela doença em si e sofrem pelo estigma. Muitas vezes sofrem mais pelo estigma, mais pelo componente psicológico de ser epilético, mais por efeito de rotulamento, de labeling, do que pela própria doença, que muitas vezes é um quadro inteiramente benigno, de fácil controle, de excelente prognóstico, que controla muito bem com doses baixas de medicamentos e sem efeitos colaterais. Mesmo assim, mesmo em pessoas que têm um bom controle, o efeito do rotulamento, do labeling ou do estigma faz as pessoas terem uma baixa qualidade de vida, algo inteiramente desnecessário, algo que deve ser muito bem conduzido pelos profissionais que lidam com essas pessoas, tanto médico como enfermeiro, assistente social, psicólogo e todas as pessoas que, mesmo não sendo profissionais, se importam com a qualidade de vida do seu semelhante, se importam com a qualidade de vida de quem tem alguma doença e, no caso especificamente hoje,
se importam com a qualidade de vida de pessoas que têm crises convulsivas. Vou contar uma historinha bem rápida para encerrar. Na década de 30 do século passado, foi inventado um aparelho que conseguia ver a atividade elétrica do cérebro, o eletroencefalógrafo. E foram registradas crises epiléticas e foi compreendido, acima de qualquer dúvida, que as crises epiléticas decorrem de uma atividade elétrica anormal no cérebro, mas não anormal, anárquica, caótica. Existe inclusive uma certa organização em padrões dessas crises convulsivas, dessas crises epilépticas. Então, mesmo com a detecção clara, mesmo com o registro, mesmo com a percepção de que é um fenômeno inteiramente biológico, cerebral, o estigma persiste hoje mais de 100 anos depois. Então, o que precisa é que a informação circule, que as pessoas debatam sobre o tema, que as pessoas tenham o que eu chamo de abordagem compreensiva no atendimento e que as pessoas possam, então, cada um de nós contribuir para diminuir, para mitigar esse sofrimento absolutamente desnecessário das pessoas que têm epilepsia. Pode falar o nome sem nenhum problema. Epilepsia, a maioria dos casos é de fácil controle, com doses baixas de medicamentos, sem efeitos colaterais e com excelente prognóstico. Aqui o professor Marcos Sabri, espero ter contribuído. Se você achou relevante, compartilhe com seus amigos, sempre comente, porque os comentários ajudam muito. Mais uma vez, obrigado pela atenção e nos veremos em próximos vídeos.